Emagreça de forma simples sem deixar de comer o que gosta. As melhores receitas doces, salgados, sucos detox, almoço e jantar e ainda um guia prático de exercícios para perder peso em casa. São 6 e-books por apenas R$ 29,90. Clique no link da descrição e comece hoje a ter uma vida mais saudável. Você também trata muitos famosos. Trato. Muitos famosos, né? Então, tem uma turma que vai com você. E eu imagino que lá você tratando da saúde deles, você conversa com eles e trata a cabecinha da galera. Isso mesmo. Da galerinha Trago toda. essa experiência, essa expertise num pacote completo, é isso aí. O que você tem percebido, Baracá, do ponto de vista... Isso que você está falando é saúde mental, saúde emocional, saúde holística. O que você tem percebido hoje, independente da turma que é muito famosa, que pode ter um poder aquisitivo que pode te pagar, o que você tem percebido da saúde da galera na média, assim? Como é que tá? Muito heterogêneo. É. Muito heterogêneo. Porque cada um está numa fase da sua vida, né? Tá. Eles não estão no mesmo nível espiritual, todos eles. Então eu vou pegando... Eu já peguei um ator global importantíssimo, que uma hora olhou para mim e falou, mas você vai me cobrar? Eu falei, cara, eu sempre paguei filme, teatro quando eu fui no Seus, eu não lembro de ter pedido isso de graça para você. Aí o cara olhou para mim e ficou com aquele olho, deixa eu te explicar. Nesse Projac, o Marinho sou eu. Boa. Tá tudo bem para você? Ele, tá tudo bem. Baixou a cabeça. Então eu falei, estranhei aquilo, né? Boa. Mas esse é um jeito, era uma pessoa, eram vários níveis. Então, é difícil te responder porque não é um padrão. Eu acho que cada um está numa fase de evolução. E nesse momento, conversando intimamente, eu consigo perceber essa fase de cada um. Se eu puder falar de alguém, eu quero falar o bem, então. Lógico. Né? Então, eu não vou deixar de falar da história que eu vivenciei e eu fico até com Marília Mendonça, que é uma mulher que um dia encontrei na porta da minha clínica com um agasalho, moletom, capuz, se vocês lembram de Marília Mendonça desde o começo, essa era a imagem dela, e fumando, e chegando na minha sala, jeitadona, porque ela sempre foi autoritária e mandona, ela era uma mulher de personalidade forte, já batendo na mesa, eu não vim aqui emagrecer, hein? Não é nada disso, não estou nem aí para isso. Eu quero cantar, eu amo cantar, eu estou perdendo shows que eu ando com imunidade baixa. Eu falei, o que você quer? Eu quero cantar até o fim da minha vida, Baracate. Falei, então você vai perder 30 quilos, porque você precisa disso para poder continuar cantando a tua vida toda. Eu comia sanduíche no café da manhã, comia pizza no almoço, sanduíche no lanche da tarde, pizza no almoço, na janta de novo. E cerveja e tava indo embora, não comia comida. E aí fui indo, até chegar um momento, eu tava pesando 99,400, com 23 anos. Meu médico sentou e falou, você tá disposta a fazer? Você tem que estar disposta. Meu pensamento foi, cara, eu tenho 23 anos, eu preciso cuidar disso, como respeito aos meus fãs. Se eu não tenho esse respeito comigo, se eu olho pra mim e falo, tô nem aí, eu preciso estar aí com os meus fãs. E aí foi isso, comecei a fazer, fiz essa dieta muito rígida pra limpar o corpo. Eu não comia, nesses 3 meses, eu não comia nada industrializado, era só coisa de descascar mesmo e frango. E só. Foi muito punk mesmo. Foram 3 meses assim que... Parabéns pra equipe que tá comigo até hoje, sabe? Muito mau humor, muita deprê, tristeza, assim, de não poder... Parece que eu não tava vivendo, sabe? Por esse motivo, que não era estético, ela quis ressignificar, ela aceitou. E aí, bom, milhares de pessoas acompanharam a história dela. E todo mundo viu como ela foi evoluindo e ressignificando. Então aquilo que um dia não era importante, depois que ela perdeu 30 quilos, acendeu uma luz de vaidade naquela mulher. E ela se tornou uma referência, motivando. E no tempo de pandemia, ela usou a mídia social dela para ser mais uma blogueira de saúde, compartilhando com todo mundo que deveria estar fazendo um pouco de jejum, um pouco de low carb, diminuir um pouco o excesso de açúcar e fazer exercícios, né? E são tantas outras passagens. Então eu acompanhei a evolução e a mudança e como mudar da sua saúde e viver um estilo de vida com rotina, com exercícios, fez essa pessoa se tornar uma pessoa muito melhor, mais bonita, mais feliz e realizada e inspiradora. Eu lembro que no começo ela sofreu um impacto das mulheres gordas e cervejeiras, porque elas se sentiram abandonadas, né? Porque a Marília um dia disse que não ligava para isso. Então ela
Ela acumulou uma legião de mulheres que tinham o mesmo sentimento. Só que um dia a Marília não avisou e mudou. E aí ficaram ali umas órfãs de Marília, ficaram revoltadas, porque a Marília deu um outro salto, ela foi para outro caminho. Então, na verdade, não existe ninguém que não queira estar se sentindo bem, feliz e bonito. Existe quem não está conseguindo ou quem não está tentando. Porque depois que você começa, a sensação de bem-estar e de confiança que traz você ter novos estilos, novo comportamento, renúncias, porque melhorar a vida, Joel, essa é a grande sacada. Melhorar a vida em todos os níveis, espiritual, alimentar, físico, envolve mais renúncias do que qualquer suco ou do que qualquer fibra ou qualquer superalimento. As pessoas estão em busca de alguma coisa que o melhore. Você tem que estar preparado para saber o que você precisa abandonar para poder evoluir. Bom. E esse é o ponto mais duro, é identificar essas renúncias, né? E esse é o ponto nevrálgico de prisão ou de salto de cada um de nós. Aí. Agora, nesse quesito, Baracá, quanto, na sua opinião, com a tua experiência, com o que você viu, com as tuas pesquisas, tem a ver com o aspecto do DNA, com o aspecto do comportamento, né? Porque o DNA é a arma, né? Mas o comportamento, a gente aperta o gatilho. Isso. Quanto que a turma chega falando assim, Baracá, pô, meu problema é que eu tenho metabolismo lento, sabe esse assunto? Meu pai é obeso, minha família é toda de obeso. Né? O quanto você reconhece, sim, o DNA afeta, mas e quanto você reconhece o comportamento, o sucesso é treinável, sabe? É exatamente. Eu tenho um vídeo no YouTube muito bom sobre isso, chama Genética e Epigenética. Boa. Genética é sua carga genética, a sua informação, você recebe. É um QR Code, num termo mais... Está lá o QR Code. Então você recebe um genoma do pai, as características do pai, as características da mãe, em letrinhas, elas se formam num cordão e esse é seu genoma, seu DNA. Lá você encontra características da sua mãe, características do seu pai, exteriores, pessoais, comportamentos, mas também vem os gatilhos, as informações de doença. Então eu gosto de dizer que as doenças vêm em formato de pistola, tá? Então eu tenho uma pistola de obesidade da minha mãe. Eu tenho uma pistola de diabetes do meu pai. Essa é só uma informação genética. Boa. O que aconteceu na minha infância pobre? Eu comia pouco. Sabe o que aconteceu com esses gatilhos? Estavam desativados. A hora que a gente começou a comer, sem saber, nós começamos a ativar os gatilhos da minha genética. Se eu tenho uma genética para obesidade e uma genética para diabetes, tudo que eu não podia fazer era ficar me entupindo de açúcares. Perfeito. Sem esse conhecimento e vivendo a euforia de uma mudança na nossa vida, festejamos com excesso de açúcares e farinhas, sem saber esse comportamento epigenético, transformou aquela minha arma numa metralhadora. Porque uma informação genética vai gerar doença. O que é necessário para uma pistola gerar informação? O que é necessário para uma pistola atirar? Alguém tem que apertar o gatilho. O que é apertar gatilho de informação genética? É comportamento. Comportamento. Epigenética. É o que você faz, é o que você escolhe fazer, deixar de fazer, escolhe comer, dormir ou não dormir, o ambiente que você está, se você vai receber vacinas, se vai receber material dentário com mercúrio ou não, se você vai se contaminar no ambiente externo ou não, são vários fatores epigenéticos. Toxicidade ambiental, estar encaixado no sono com qualidade, alimentação, comportamento, atividade física. Então, se eu tenho um comportamento que leva a diabetes, eu estou todos os dias comendo açúcar e sedentário, estou todo dia apertando o gatilho para desenvolver doença. Então, hoje a gente sabe, sempre acreditou, que uma pessoa com carga genética para doenças cardíacas, obesidade ou diabetes, essa pessoa estaria fadada, tem uma sentença de doença escrita. Hoje a gente sabe que isso não passa de 20%, 30%. É epigenética e comportamento que determinam isso. Então eu, que já pesei mais de 120 quilos, filho de mãe bariátrica, filho de pai diabético que foi perdendo suas funções pela complicação da doença. Lhe digo e afirmo, Joel, jamais serei diabético e jamais serei obeso. Posso lhe afirmar. E como é que eu afirmo isso com uma carga genética tão grande? Eu cuido, faço escolhas todos os dias. É aqui que mora o poder, nas suas escolhas. Então eu escolho jejuar, escolho não comer açúcar, escolho exercitar, escolho exercer gratidão, escolho cuidar do meu sono para viver a minha melhor forma e manter sempre desativado todos os gatilhos de doença. Perfeito, cara. E quiçá melhorar o meu genoma e herdar a minha prole um DNA melhor. Interromper essa carga genética e construir uma melhor. É o seu estilo de vida que faz isso. Emagreça de forma simples sem deixar de comer o que gosta. As melhores receitas doces, salgados, sucos detox, almoço e jantar e ainda um guia prático de exercícios para perder peso em casa. São 6 e-books por apenas R$ 29,90.
Clique no link da descrição e comece hoje a ter uma vida mais saudável.